Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, para que possamos caminhar com tranquilidade nessa jornada com a qual nós nos deparamos, que cá entre nós não é nada fácil. Muitos tropeços, muitas dificuldades, muitos problemas, mas faz parte do nosso aprendizado, como espíritos encarnados que nós somos. Com a permissão da espiritualidade da casa, hoje eu trago um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a morte de pessoas amadas. Aqueles nossos entes queridos que partiram, que nos deixaram, sem pedir licença, na verdade. Nem pediram permissão para nós, simplesmente partiram. Uma mãe cujo filho parte, um avô, um pai, um irmão. É sobre esses entes queridos que partem para a espiritualidade que eu vou abordar um pouquinho essa passagem do Evangelho do Mestre Jesus. A nossa irmã Joana de Ângeles nos diz que é muito profunda, que é muito dilaceradora a aflição daqueles que perdem as pessoas que amam, mediante o fenômeno da morte. E ela nos fala que essa dor, ela é decorrente, ela acontece em nós, diante de determinadas formas de aprendizado que nós tivemos ao longo da nossa infância. Aprendizados esses que nos aprisionam psicologicamente, nos aprisionam filosoficamente, nos aprisionam religiosamente, porque nós não fomos educados, nem preparados individualmente para considerarmos a morte como algo natural. E também não conseguimos admitir que a morte, ela é uma ocorrência que faz parte do processo orgânico do nosso corpo. O nosso corpo morre, definha diariamente. O nosso corpo, através do qual a nossa vida se expressa, ele tem um tempo útil, ele tem um tempo determinado pela espiritualidade, e esse tempo, ele é distribuído para cada um de nós de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. O que eu estou dizendo? Que nenhum de nós, nem aqueles entes queridos que já partiram, nenhum de nós se aniquila, nenhum de nós irá desaparecer. Os mortos, se assim podemos chamá-los, eles não têm a sua existência interrompida. A existência daqueles que deixam o corpo físico, como irá acontecer com cada um de nós, ela é um fluxo de existência na espiritualidade. Continuamos a nossa jornada na espiritualidade. Nós apenas nos transferimos de faixa vibratória. Nós nos deslocamos temporariamente, mas não nos aniquilamos. Essa colocação de Joana é uma colocação que nos traz uma esperança e um conforto para os nossos corações, porque nós continuamos a viver. Os nossos entes queridos que partiram, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos, continuam vivos. Apenas não tem esse corpo de carne, esse corpo que tem doenças, esse corpo que sofre, esse corpo que anseia para se libertar. Esse corpo nos permite também nós nos comunicarmos com aqueles que partiram e eles se comunicarem conosco que ficamos na terra. A conexão entre nós, encarnados, que aqui estamos, e aqueles que já partiram para a espiritualidade,
ela não é interrompida diante das leis divinas. Esses laços de intercâmbio, essas ligações, esses afetos, nós podemos perceber e receber. E nós também, quando partirmos para a espiritualidade, esses que foram antes de nós, eles estarão lá para nos receber. Mas vejam, como é que nós complicamos as coisas? Percebam, como é que nós, na nossa dificuldade de entendimento da vida espiritual, eu vou deixar de usar isso aqui e vou falar direto, eu acho que é melhor. Percebam o seguinte: nós temos laços de afetos com os nossos entes queridos. E alguns deles partem, mais cedo ou mais tarde. E nós ficamos. E na nossa angústia, no nosso desespero, na nossa solidão, no pavor da própria morte, nós nos encarregamos de criar uma barreira que nos impede de nos comunicarmos com esses irmãos, com esses entes queridos. Assim sendo, todas as dores acerbas, profundas, dolorosas de alma que acompanham cada um de nós, quando um ente querido nosso parte, morre, essas dores, elas estão carregadas de altas cargas de desequilíbrio. Por que é que nós sofremos tanto? Por que é que nós nos angustiamos tanto? Por que é que nós nos desesperamos tanto, chegando ao ponto de nos revoltarmos contra as leis divinas e, ao mesmo tempo, colocando em risco a nossa encarnação, a existência que o Pai nos deu, querendo nos matarmos? Queremos nos assassinarmos, queremos nos suicidarmos. Esses desequilíbrios que explodem dentro de nós são de caráter autopunitivo, não é afetivo. Quando eu estou me acusando, quando eu estou me culpando, quando eu estou reclamando, porque a espiritualidade, a morte levou um irmão, ou uma mãe, ou um pai, eu não estou reclamando nessa aflição porque eu tenho afeto por aquele ente querido, mas é um caráter autopunitivo. E por que eu estou me punindo quando eu me deparo com um ente querido estendido dentro de um caixão? Ao olhar para ele e ter a certeza de que aquele ente querido não estará mais comigo a partir do momento em que ele é sepultado, a partir do momento que ele é cremado. Por que é que eu sofro tanto? Vejamos, muitas vezes esses entes queridos, principalmente nossos pais e nossas mães, à medida que vão envelhecendo, eles não são cuidados, eles não são atendidos como merecem. Muitos de nós convivemos com eles, mas é como se eles fossem invisíveis para nós. Nós achamos que esses entes queridos, que já envelheceram, que já não têm mais forças, acabam se tornando, mesmo que não admitamos à viva voz, um pequeno transtorno nas nossas vidas. E assim nós vamos lidando com essas pessoas que são da nossa família, até que aquele corpo morre. Quando aquele corpo morre, nós caímos em uma consciência, nós nos descobrimos que enquanto eles estavam conosco, nós não cuidamos deles como eles mereciam. Nós nos culpamos. Por que é que eu não cuidei da mesma forma como eles cuidaram de mim enquanto estavam comigo? Por que é que eu abandonei esse ente querido à própria sorte? Porque eu não olhei para ele com carinho e com respeito e com amor que eu tenho, como eu estou olhando agora, em que ele não mais estará comigo. E isso cai muito forte em nós.
A aflição é uma aflição de culpa, é uma aflição de remorso, é uma aflição de arrependimento, porque eu não terei mais a oportunidade de fazer aquilo que eu deveria ter feito enquanto estavam comigo. E eu entro em desespero, eu entro em culpa, eu entro em processos de depressão. Assim, o que estou dizendo, que na maioria das oportunidades, os nossos sentimentos, que seriam naturais de saudade, que seriam naturais de ternura, que seriam naturais de convivência com o ente querido, esses sentimentos se transformam em culpa. E essa culpa nos segue diariamente, rotineiramente. E diante desse processo, eu começo a entender que aquilo que aconteceu com a minha família, com o meu ente querido, quando essa morte veio e levou da minha família aqueles que eu considero, aqueles que eu amo, e principalmente, e é muito mais dolorido, quando uma mãe perde um filho. Quando uma mãe perde um filho, ou um pai, a dor é tão dilacerante que frequentemente essa mãe diz que Deus não é justo, que Deus sacrificou o seu filho jovem, forte, com futuro pela frente, e não a levou. Ela que já está velha, cansada, abatida, sem nada mais para fazer, se tornando um peso para os demais, porque Deus leva o meu filho e não leva a mim. A perda do ente querido vai trazer para essa mãe longos anos carregados de decepções e de incompreensão das leis divinas. E o que eu estou falando não é algo que acontece em uma família e não acontece na outra. Acontece com todas as famílias. Mas cada um tem uma compreensão desse acontecimento, dessa situação. Muitas vezes nós vamos pensar que é uma fatalidade. Muitas vezes nós vamos pensar que a justiça divina não é uma justiça, mas sim uma punição. Nós vamos pensar que a justiça divina é algo pior do que a nossa justiça. Percebo que nós estamos medindo a justiça divina, a justiça do Pai, a justiça do Criador, a justiça daquele que nos reserva um futuro de luz pela nossa dor. Nós queremos comparar a nossa dor, acreditando que a mesma, ela é maior do que a justiça do Senhor dos mundos, do Senhor do universo, que por um simples capricho resolveu punir a minha família de uma forma tão cruel, levando alguém que eu amo tanto. Mas nada acontece sem uma finalidade, nada acontece sem uma razão de ser. Tudo está dentro de um processo de evolução. Nada é estático, nada é paralisado, tudo é movimento. E o movimento da morte é o movimento da vida. O movimento da despedida de um ente querido é o movimento do recomeço desse ente querido. É justo que a mãe, que o irmão, que a família, que o pai sofra a dor da separação. É justo que se chore a ausência desse ente querido, que se interrogue em silêncio, que se pergunte em silêncio como é que ele está a partir do momento que ele nos deixou, como ele se encontra, será que ele está bem? Será que ele está cercado de amigos? Será que ele está desesperado? Será que ele está angustiado? São preocupações que chegam até nós. Mas esse desespero, essa angústia, essa aflição, esse
chorar de lacerar o coração, não se justifica, porque ele não preenche o vazio daquele que fica. O desespero não preenche o vazio daquele que fica. Só aumenta o abismo, só separa mais e mais, só angustia, torna a sua dor a dor do outro. Os filhos não sabem o que fazer com essa mãe em angústia e desespero, que só chora, chora e chora, que quer morrer. O esposo não sabe o que fazer porque também sente a falta do filho e também chora em silêncio em seu quarto. E esse vazio, essa solidão, essa angústia vai crescendo, vai tomando conta de todos aqueles que estão à sua volta. Alguns não suportam e desistem, não querem mais passar por essa situação. Outros ficam doentes e outros também se deixam levar por essa acusação de que aquilo que aconteceu foi uma tragédia. E essa dor vai se extravasando, vai se espalhando, mas é uma dor que não traz nada para aqueles que ficaram. É importante, nesse instante, cada um de nós nos prepararmos para esse momento que virá para todos nós. O que é que eu vou guardar quando a minha mãe partir? O que é que eu vou recordar dessa que me criou, que me alimentou, que me deu todas as condições para que eu chegasse até aqui? Como é que eu vou me recordar dela? E eu posso escolher recordar com lágrimas de dor, lágrimas que prendem, lágrimas que ferem, lágrimas que colocam no abismo, ou eu posso recordar com lágrimas que libertam, recordando momentos felizes, momentos de alegria com aquele ente que partiu, com aquele irmão que foi. Qual foi o momento feliz que eu tive com esse irmão? Qual foi o momento feliz que eu tive com meu pai? Qual foi o momento feliz que eu tive com a minha mãe? E ao recordar desses momentos felizes, os meus olhos vão chorar, mas são lágrimas de libertação. Não são lágrimas que prendem, são lágrimas de ternura. São lágrimas que nós vamos espalhar com os necessitados. E nós vamos envolver esses entes queridos que partiram. Há pouco tempo tivemos uma pandemia. Muitos de nós tivemos nossos entes queridos levados pela pandemia. Eu fui um deles. O meu irmão mais jovem morreu na pandemia. Consequentemente, como é que eu vou envolver esse irmão? Como é que eu vou envolver essa mãe? Eu vou envolver com qual memória? Uma memória de ódio? Uma memória de tristeza? Uma memória de solidão? Uma memória de desespero? Uma memória de morte em vida? Ou vou envolver com ternura? Vou envolver com carinho? Vou envolver com amor? Para me libertar das mágoas decorrentes da morte daquele que partiu. Libertar das mágoas. Olhar para frente, olhar para Deus e compreender que a justiça divina não é feita pela nossa, que todos nós já morremos muitas vezes, que todos nós já nascemos muitas vezes e que todos nós aqui estamos para continuar a nossa jornada, morrer e renascer. Essa é a lei. Essa é a lei. E assim nós vamos entendendo que a dor da separação, por mais prolongada que ela seja, por mais largo que seja o período de tempo, os anos que se passaram entre a morte dele ou dela e a minha morte, vai me trazer traumas, vai me trazer momentos de pungência, vai me trazer momentos em que eu me sentirei mais intimamente voltado para mim mesmo. Mas essa dor da separação não pode me levar para a depressão, não pode me levar para a angústia, não pode me levar para um mal que trará para mim uma morte em vida. Se eu quero provar
que eu amo aquele que partiu, eu tenho que dar uma prova de amor. Eu tenho que dar uma prova para ele ou para ela, para que ele não se sinta culpado por ter viajado sem pedir permissão. Nenhum de nós fará isso. Posso morrer? Você permite? Nenhum de nós fará isso. Todos nós partiremos no nosso momento. E a prova de amor daqueles que ficam é envolvê-lo com amor. Que você já está liberto, que você já está livre do corpo físico, que você seja amparado pela espiritualidade, que você possa retornar às suas origens, para onde todos nós iremos. Percebem a mensagem de Jesus? Percebem? Como o mestre diz que o Pai é bom, que o Pai é amor, que ninguém morre, que eu me vou para construir outras moradas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A vida continua. E nós nos caímos em lamentações diante da morte dos seres amados. Morrer é um fenômeno natural, meus irmãos e minhas irmãs. Evitar a depressão e os males da depressão diante da morte da pessoa amada é prova de amor. É prova de ele não se sentir culpado porque viajou antes. Apenas isso. Nós existimos para aprendermos a amar na vida, na morte e no renascimento. Nós existimos para sermos amados e amarmos. O amor é a vibração de Deus. O amor é o grande final da vida. O amor está presente na morte. O amor está no seio de Deus. O amor está em espírito, está em nós. Por que o amor está na morte? Quando um ente querido não suporta mais a dor do corpo físico, por mais que nós possamos cercá-lo de cuidados, com medicações as mais modernas, ele não suporta mais a dor, e nós ficamos ali prendendo aquele ente querido. Isso é amor? Fazendo ele sofrer e sofrer e sofrer, porque não queremos que ele se vá? Isso não é amor, isso é egoísmo. Isso é pensar em nós. Não é pensar naquele que eu acho, que eu acredito, que eu amo. Eu apenas quero ele ao meu lado para que eu não sofra. E não me importo com a dor dele. E isso não é consciente. Isso está em nós. Então a doutrina espírita vem para esclarecer que, sob a verdadeira luz da vida, a morte faz parte. A morte não é um erro. A morte não é uma desfiguração do espírito. É apenas o retorno para nós sairmos desse mundo de cegueira que nós vivemos, para voltarmos para o mundo onde nós enxergamos, para o mundo onde nós olhamos e compreendemos a misericórdia divina. A perda de entes queridos, a perda de entes que nós amamos, são, sim, dilacerantes. É valioso chorar, é preciso refletir, é preciso olhar para o ente querido, mas olhar com o amor que nós temos que dedicar a ele. Meu irmão, minha mãe, meu pai, meu amigo, o seu corpo está saindo do meu convívio. Eu não verei mais você em carne e osso, mas o meu amor te acompanha onde você estiver. E esse amor permitirá a você se encontrar também em paz, porque ele te envolve, ele te protege, ele te direciona, ele te encaminha, e você terá em mim um lugar para, quando sentir saudade, e onde você estiver, venha me visitar, venha me encontrar em sono, venha me encontrar enquanto eu descanso, venha me tocar e dizer que também me ama. A perda de entes queridos não é uma perda. Não é uma perda. É uma perda segundo o nosso olhar. Mas aquilo que chamamos de perda, na realidade,
é um reencontro, porque Ele nos deixa aqui e reencontra outros lá. E nós deixamos aqui e nos reencontramos com outro lá, não é perda, porque quando nós voltarmos, nós reencontramos os outros aqui. É um ciclo de vida, apenas uma transição de uma porta para outra. Assim, quando nós olharmos e pensarmos, eu perdi, pense no que eu estou dizendo. Não há perda. Eu não perdi. Ele apenas partiu, foi fazer uma viagem. E logo Ele mandará uma mensagem para mim, uma carta, um telegrama, uma mensagem de áudio. Por que não? E eu receberei com carinho essa mensagem. E o meu coração vai se alegrar. E o meu coração vai se sentir feliz. E eu me sentirei protegido, amparado. Porque eu sei que assim como Ele diz que está vivo, eu sei que eu também não vou morrer. E eu perco o quê? O medo da morte. Eu deixo de pensar na morte como algo ruim. E eu entendo que nesse processo, todos nós estamos numa jornada. Todos nós estamos caminhando. E nessa jornada, que não sabemos onde irá terminar, alguns partem no começo da estrada. Jovens, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Oh, dor cruel! Por que levaste meu filho tão jovem? Outros partem no meio da estrada, 20 anos, 25 anos. E outros partem um pouco mais próximo do final, 40 e poucos anos. E outros, assim como eu, já de cabelos brancos, chegando no final da estrada. Fez uma longa jornada. Olha para trás, quantos começaram comigo? E quantos ficaram pelo caminho? Mas eles vão recomeçar essa jornada. De onde pararam? E eu estarei lá na frente dizendo, sim, irmãos, continuem, porque a estrada não é apenas pedra e espinhos, a estrada não é morte, a estrada é vida, a estrada é sol, a estrada é luz, e lá, no final da estrada, Jesus espera por nós, de braços abertos. Bem-vindos, vós que passaram por dores e aflições, eu estou aqui para vos aliviar. O meu jugo é leve, seguir as leis divinas, amar e respeitar. A morte, portanto, não existe para vocês. Sede bem-vindos, continuem a jornada de espíritos que sois, para que possam também um dia chegar ao seio eterno do nosso Pai Maior. A perda de entes queridos, a morte de seres amados, é uma passagem delicada do Evangelho, que precisa ser encarada não com um aspecto fúnebre, não com um aspecto de terror, não com um aspecto de levar-nos para o processo de angústia e depressão, mas sim como uma passagem de libertação. Sair de nós mesmos e nos libertarmos do corpo denso, porque nos impede de voarmos e adquirirmos a luz que espera por todos nós. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer para vocês hoje. A perda de entes queridos não é perda, é recomeço. Paz, irmãos e irmãs, que o Mestre esteja em nossos corações hoje e sempre.